corrida contra o tempo. Prefeituras têm menos de um mês para acabar com os lixões a céu aberto. A meta é tirar da paisagem locais como esse, que são um risco para toda a população. A gente também fala de propaganda de bebida. No sul do país, um movimento exige mais transparência na venda das chamadas cervejas sem álcool. O Via Legal começa agora. No Brasil, não são raras as denúncias de abusos cometidos contra presos. Muitas vezes, o desrespeito e as agressões começam antes mesmo de o acusado chegar à delegacia ou à penitenciária. Durante o transporte, muitos são tratados como se fossem mercadorias. Uma violação grave que, pelo menos no Distrito Federal, está com os dias contados. As imagens da auxiliar de serviços gerais Cláudia Silvia Ferreira sendo arrastada por um carro da Polícia Militar do Rio de Janeiro chocaram o país. Para esse defensor público, trata-se de um flagrante do desrespeito à dignidade da pessoa humana, já que antes de ser arrastada, a mulher havia sido colocada no porta-malas da viatura. Para cobrar mais segurança no transporte de presos, a Defensoria acionou a Justiça Federal. Quer que todos usem o cinto de segurança, exatamente como determina o Código de Trânsito Brasileiro. A base do pedido foi o princípio da isonomia. Se todos os cidadãos, é exigido de todos os cidadãos o cumprimento das normas de trânsito e o uso do cinto de segurança, por que os presos devem ter um tratamento diferente? O uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório no Brasil a partir da década de 1990, tanto para o motorista quanto para o passageiro, no banco da frente e de trás. Estudos feitos pela Abramet, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, mostram que o uso do equipamento de segurança reduz em até 75% o risco de morte em caso de acidente, além de diminuir a gravidade das lesões. Uma segurança que, se depender da Justiça Federal, será mesmo estendida aos presos. O pedido da Defensoria Pública foi atendido em julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O desembargador responsável pelo caso fixou prazo até fim do mês de agosto deste ano para que as mudanças comecem a ser colocadas em prática pelas forças policiais. Não é possível essa prática ainda bárbara primária de realizar a prisão e jogar o preso como mercadoria no camburão, como se fosse um objeto. Não, o preso é pessoa humana e a sua dignidade e a sua integridade física e moral tem que ser preservada. A Polícia Rodoviária Federal não apresentou levantamento sobre o número de carros que precisam ser adaptados. Já a Polícia Federal informou que os veículos adquiridos a partir de 2011 para fazer o deslocamento de presos já estão equipados com o cinto de segurança. Mesmo assim, em todo o país, 432 viaturas ainda precisam ser substituídas ou adaptadas. Qual o risco que tem de adaptar um veículo? Ele vai perder a garantia? Se perder a garantia, ele tem uma consequência para a União, que é a proprietária dos veículos. Então, a ideia é analisar se vai recorrer ou não, analisar se é possível avançar numa eventual conciliação, onde sejam discutidos prazos para que a União venha a cumprir. A Advocacia Geral da União também aponta dificuldades para o cumprimento da ordem judicial. A principal reclamação é que o prazo seria curto demais para que o Estado possa comprar novos veículos. Ainda que se quisesse hoje comprar os veículos, teria dificuldade. Tem toda uma programação orçamentária, para o cumprimento da decisão. O desembargador faz questão de lembrar que a ordem para o uso do cinto de segurança está em vigor. A decisão vale para veículos sob responsabilidade da União, como os das Polícias Federal, Rodoviária Federal e aqueles que atendem às penitenciárias federais. Mas ele explica, a medida pode e deve ser seguida em todo o país. Este precedente jurisprudencial serve, portanto, de paradigma, de modelo, para que as demais defensorias públicas de cada estado da federação
e do Distrito Federal possam, de per si ou em conjunto, em litisconsórcio, buscar a mesma medida em cada estado da federação e no próprio Distrito Federal. Um nome ou uma expressão que vale muito e que por isso mesmo costuma motivar grandes disputas. No mundo dos negócios, o direito de usar uma marca pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma companhia. Veja na reportagem de Adeilton Oliveira até onde uma empresa pode ir para defender o uso exclusivo desse patrimônio. De um lado, uma marca conhecida por ser uma das preferidas do público jovem e estar presente nos principais desfiles de moda do Rio. Um nome forte construído ao longo de quase 30 anos. Do outro, uma confecção fundada em 1994 por 3 irmãos na Baixada Fluminense. Uma empresa que tem aberto novas lojas de olho na expansão do mercado. Em disputa, o nome e até a pronúncia de uma marca. Ou seriam de 2 marcas? Difícil saber. Afinal, estamos diante de um impasse que virou objeto de uma ação judicial. A gente sempre quis deixar bem claro que o nome é RD-Lay, e a gente fazia isso em propaganda, sempre fez. Desde o início teve os pontinhos no nome para poder ninguém misturar nada, falar RD-Lay. Nós entendemos até pelo fato do Y no final, né? E do A em inglês tem o som de E, então a gente tem plena convicção de que a marca se chama RD-Lay. E tem letras muito próximas, o R, o D, o Y, né? Você só faz uma alteração no caso ali da letra A com a letra E da Hadley e a gente tem um entendimento de que as marcas são colidentes, sim. Apple, Google, IBM, McDonald's, Microsoft, Coca-Cola. De acordo com uma empresa especializada em pesquisas de propaganda, essas são as 6 marcas mais valiosas do mundo. Juntas, valem cerca de 500 bilhões de dólares. Quando você está conversando com alguém, é capaz de você falar assim, meia hora, umas 10 marcas diferentes. Né? Porque você não se refere a um produto especificamente pelo nome do produto. Ah, eu fui na farmácia e comprei um sabonete. Você diz qual o sabonete que você comprou, o shampoo que você comprou, qual o carro que você tem, né? Qual é onde você compra a sua roupa, né? Você se refere a marcas o tempo inteiro. E é justamente por causa da importância e dos valores que uma marca pode carregar que o assunto gera polêmica. No caso que envolve a confecção carioca, a briga na justiça começou em 2012 por causa deste logotipo. E é tão original que foi, a gente era tão inocente que colocou Roberto, Débora e Laila numa ordem de numérica pela idade, né? E aí a gente foi, nossa, tá tão legal, porque tá tão original esse negócio, é Roberto, Débora e Laila. E a gente nunca pensou nisso, e a gente foi sempre, nesse processo todo, a gente foi sempre muito seguro por causa dessa história. A primeira derrota dos irmãos foi na esfera administrativa. O INPI cancelou um dos 2 registros da marca. O que continuava ativo acabou anulado por decisão da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Desconstrói uma tese de que a formação da palavra RD-Lay decorreria da primeira letra dos nomes dos sócios, Roberto, Débora e Laila, justamente porque Laila não tem Y, tem I, então se fosse com I talvez a pronúncia fosse diferente, fosse RD-Lay, não é o caso, tem Y. Então, e ainda que isso fosse verdade, a boa-fé ou a má-fé, nessa situação não traz grandes diferenças para essa análise, porque a análise da lei é fria nesse caso. Você tem que analisar a colidência entre 2 nomes, a atuação das empresas no mercado e o risco de confusão. Havendo isso, estando de boa-fé ou má-fé, não vai influenciar. Então a sentença foi muito firme. Os donos da marca da Baixada Fluminense recorreram e o caso acabou analisado pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em segunda instância, a decisão foi diferente. Os magistrados entenderam que não há possibilidade de confusão e concluíram: as 2 marcas podem conviver ao mesmo tempo, explorando o mesmo setor.
Só no ano passado, o INPI analisou 170 mil pedidos de registro de marcas em todo o país. Já a polêmica pelo uso de algumas delas é bem mais antiga. Se arrasta há anos. É o caso do iPhone. Aqui no Brasil, o nome do famoso celular da Apple tem um outro dono, a Gradiente. Em 2000, a empresa de eletroeletrônicos com sede em São Paulo pediu o registro da marca iPhone. Só que 7 anos depois, chegou ao mercado brasileiro o iPhone da Apple. Para o INPI, esse é mais um conflito que só vai ser resolvido na justiça, o que parece longe de acontecer. Está na esfera judiciária. Já teve algumas decisões que a gente até publicou, mas ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda não chegou ao final. Quando chegar ao final, qualquer que seja a decisão que a esfera judiciária chegar, a gente vai acatar. Seja manter a marca de uma e não deixar a da outra, ou as duas conviverem, ou anular tudo. O que é que a justiça decida, o INPI vai acatar e vai publicar. O caso das marcas de roupas também promete ir longe. Ao serem julgados esses embargos, caso não haja reversão, o próximo passo será o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Quem milita nesse ramo de atividade vem sim ficando muito preocupado com a enxurrada de ações judiciais, muitas vezes desnecessárias, a litígios que são claramente predatórios, que é claramente para tirar uma empresa do mercado e você poder entrar. Receber as correspondências diretamente em casa. Esse é um direito tão básico e fica difícil imaginar que ele não esteja disponível a todos. Mas a realidade mostra que milhares de brasileiros ainda não contam com o serviço. No caso dos condomínios, por exemplo, os Correios encontraram uma forma de se livrar de pelo menos parte da obrigação. Carta simples, registrada, folhetos publicitários, contas, extratos de bancos e muitas, mas muitas encomendas. 33 milhões de correspondências são distribuídas diariamente pelos Correios em todo o Brasil. Algumas máquinas garantem a triagem e a separação do material, mas a maior parte do trabalho é feita pelos carteiros. Nosso processo logístico, ele funciona em função realmente do Código de Endereçamento Postal, do CEP. Todo o nosso processo, né, desde a nossa na captação, nas nossas agências de postagem, até chegar na mão do carteiro, ele é feito em função do CEP. As ruas deste condomínio residencial em São José dos Campos, no interior de São Paulo, têm nome e CEP. A numeração também está correta. Apesar disso, os Correios nunca chegaram até a casa de Dona Helenice, nem de nenhum outro morador. Por aqui, toda a correspondência é deixada na portaria do condomínio. Eu tive alguns problemas, algumas dificuldades, por conta de não ter o correio na minha residência. Uma delas, e grave na minha opinião, é de ter conta vencida, e mais de uma vez. Eu tive uma correspondência onde a conta vence no dia 10 e eu recebi após essa data, né? Helenice também reclama dos atrasos e das dificuldades para receber encomendas, inclusive as que chegam via Sedex. Tive, semana passada, um Sedex e eu liguei, olha, a senhora tem que ligar, eu vim buscar aqui. Mas eu falei, vocês não entregam? Não, é muito Sedex, a gente não tem esse tempo, não tem funcionário para isso. João é outro que já teve vários problemas com a entrega de correspondências. Eu tive, inclusive, contas atrasadas, tive que pagar multa, tive que imprimir segunda via. Na portaria, pilhas de encomendas e centenas de correspondências se acumulam e dividem espaço com os funcionários que são obrigados a fazer a triagem e a entrega das cartas. A maioria reclama da responsabilidade e diz que o acúmulo de tarefas compromete a segurança do condomínio. A responsabilidade da segurança em si já é grande hoje em dia, quanto mais com a questão da correspondência, porque a correspondência, principalmente o Sedex, ele torna também uma questão de segurança, porque você tem valores ali, né? Você tem bens ali de pessoas que você passa a cuidar.
Por lei, a responsabilidade de carteiros e entregadores termina exatamente na portaria do prédio. Do outro lado do portão, a obrigação é do síndico, que deve criar um sistema para garantir as entregas. Mas em caso de condomínios residenciais que tenham ruas e CEP registradas na prefeitura, a situação é um pouco diferente. Este advogado explica que, neste caso, os Correios têm sim a obrigação de fazer a entrega individualizada. A partir do momento em que há regularização perante a prefeitura das ruas, nome de rua, o cadastro das residências com os números, as caixas de correspondência, é um direito do morador, com o CEP, inclusive, não é? As ruas, é direito do morador receber diretamente pelos Correios, que é um serviço especializado nisso, afinal. Direito que há pelo menos 5 anos o condomínio Altos da Serra tenta garantir. Por causa da resistência dos Correios, o caso foi parar na Justiça. A decisão mais recente do Tribunal Regional Federal em São Paulo é para que os Correios façam a entrega individual das correspondências. Uma vitória que é comemorada pelos moradores. Essa decisão vem em bom tempo, né? Vai facilitar a vida de muita gente aqui, com certeza. Todas as casas têm numeração, caixa individualizada para recebimento da correspondência, as placas de rua, não há insegurança do carteiro de fazer esse serviço, de se entrar dentro do condomínio, então não havia motivo nenhum, essa alegação do Correio de não fazer a entrega. Eu acho que se a gente paga uma postagem, acho que está incluído tudo, né? Por conta disso, acho que tem que sair do local de envio para o local de recebimento e esse trajeto é pago pelo imposto do selo, né, da postagem. Então eu acredito que nós tenhamos esse direito, né? Sobre as derrotas sofridas nos tribunais, a direção dos Correios informou que tem tomado as providências cabíveis, ou seja, recorrido das decisões. A empresa pública sustenta que uma norma do Ministério das Comunicações permite que a entrega seja feita de forma coletiva na portaria dos condomínios. Em menos de um mês, termina o prazo dado por lei para que todos os municípios brasileiros acabem com os lixões. O governo federal não tem números precisos, mas reconhece: nem todas as cidades vão conseguir trocar os depósitos a céu aberto por aterros sanitários. É o caso da cidade de Queimadas, na Paraíba, onde a situação é tão grave que já foi parar na Justiça. A placa informa que chegamos à cidade de Queimadas, que fica a 2 horas de carro da capital paraibana. A presença de urubus indica que estamos em um lixão a céu aberto. Rodeado por pequenas propriedades rurais, o espaço de 6.000 metros quadrados é disputado pelo gado, por cachorros de rua e por dezenas de catadores. A estimativa é que mais de 60 famílias vivam do que recolhem daqui. Carregar sacos que chegam a pesar 50 quilos faz parte do dia a dia de Dona Maria do Carmo. Ela é uma das primeiras moradoras do lugar. Aqui construiu família e há mais de 30 anos segue a mesma rotina. Acorda às 3 da manhã para encarar mais um dia de trabalho. Disso aqui eu criei meus filhos. Eu pego PET, plástico, papelão, lata, tudo que vende. Com a venda do que recolhe no lixão, Dona Maria do Carmo tira em média R$ 250 por mês, dinheiro que se junta à renda do marido para pagar as despesas de casa, uma realidade parecida com a de outros frequentadores do lugar. Edna mostra o barraco de lona que tem as laterais firmadas com pedaços de madeira. É nesta cama simples que a mulher que desde os 6 anos vive do lixo descansa. O fogareiro fica do lado de fora, onde família e amigos se reúnem na hora do almoço. A comida da gente tá ali no fogo, né? Minha colega tá fazendo ali, galinha matriz com arroz que a gente achou no lixo, a gente tá fazendo para comer, né? O dinheiro daqui é pouco dinheiro, aí a gente tem que achar no lixão e comer, né? Esse lixão para mim significa tudo, né? Porque é daqui da onde eu ganho o meu pão de cada dia, né? Apesar de viverem do que encontram dentro de cada sacola descartada pela população,
tanto Dona Maria quanto Edna sabem que estão colocando a saúde em risco. O contato diário com essas montanhas de lixo deixa todos por aqui sujeitos a uma série de doenças. Existe a propagação de doenças por vetores, ratos, baratas e outros seres que podem contaminar também aquela população e aquele município. E existe um problema muito sério que é a produção de chorume. Esse chorume vai contaminar o solo, ele vai penetrar na camada de solo, vai atingir os lençóis freáticos. Então, um problema seríssimo do ponto de vista social, econômico e ambiental. Por lei, esses lixões a céu aberto já não deveriam existir em nenhum município brasileiro. No caso de queimadas, o problema vem sendo denunciado há um bom tempo. O IBAMA chegou a instaurar um processo administrativo, mas mesmo depois de várias notificações, o aterro sanitário não saiu do papel. Como resposta, o órgão ambiental ajuizou uma ação civil pública contra a prefeitura. O problema do lixão a céu aberto chegou à Justiça e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou que o município apresentasse o projeto de recuperação da área degradada em 60 dias. O mesmo prazo foi dado para execução e implantação da obra. O prazo dado pela Justiça Federal coincide com o previsto na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Pela norma aprovada em 2010, os municípios deveriam encontrar uma solução definitiva para o descarte dos resíduos. Muitos municípios, após o mês de agosto, vão ficar em mora perante essa obrigação legal, e aí as consequências são as mais variadas, e uma delas é o município ficar impedido de receber recursos federais, repasses federais. Em Queimadas, a construção do aterro deve trazer benefícios para os 42 mil habitantes. Apesar do prazo curto, representantes da prefeitura prometem cumprir a lei. Em entrevista gravada no Lixão, o secretário de Desenvolvimento Econômico disse que está ciente da gravidade da situação, mas garantiu que as providências vão ser tomadas. No máximo, nesses 60 dias, a gente já vai estar com o plano pronto. E aí, a possibilidade da gente, da busca de recursos para que a gente possa instaurar aqui, implementar o aterro sanitário. A prefeitura garante que está em busca de parcerias e que também pretende mobilizar a comunidade e as escolas em um trabalho de educação ambiental. Uma providência que interessa diretamente quem vive da reciclagem. E a ideia era um pouco sensibilizar essas famílias, capacitar elas na perspectiva de estarem se organizando dentro de uma cooperativa ou de uma associação de catadores, para que no término do fechamento do lixão, elas possam estar sendo inseridas dentro do mercado de trabalho, dentro da própria função da coleta seletiva, organizada nessas duas estruturas, ou em uma associação ou em uma cooperativa que está sendo discutida com elas. Lucas, que tem 17 anos e que vive no lixão desde bebê, também sabe da importância da criação do aterro sanitário. O filho de Edna vive com a força de quem crê em um futuro melhor. Quando tem sol, nós trabalhamos aí com força, que é o jeito, né, para sobreviver e se manter. Eu espero ter um serviço digno quando eu sair daqui, com fé em Deus, né, que Deus vai permitir. É natural que ao escolher uma bebida sem álcool, o consumidor receba um produto que realmente não tem esse componente na fórmula. Mas no caso da cerveja, nem sempre essa é a realidade. Trata-se de uma brecha na legislação que tem sido questionada por muita gente. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. Elas não são novidade em supermercados, bares ou restaurantes de todo o país. Mas ganharam força a partir da aprovação da chamada Lei Seca, em vigor desde 2008. As cervejas sem álcool representam hoje menos de 1% do mercado nacional, mas a cada dia ganham novos consumidores. Sem álcool. Eu parei de beber, então já procuro a zero. Hoje, quem decide trocar a cerveja convencional pela sem álcool tem pelo menos 6 opções no mercado. A propaganda fala em produto mais saudável, menos calórico e à prova de bafômetros. Uma informação que, na avaliação do Ministério Público, nem sempre condiz com a verdade. O assunto vem gerando polêmica e virou objeto de um processo que chegou à Justiça Federal Gaúcha e que tem como réu a União.
A ação do Ministério Público Federal tem um objetivo: que o consumidor saiba a quantidade exata do componente em cada produto, retirando expressões como, por exemplo, essa daqui, que tem nessa latinha de cerveja, 0,0% de álcool. O Ministério Público Federal alega que a atual legislação permite a venda e publicidade dos produtos denominados sem álcool, quando, na verdade, possuem teor alcoólico. De acordo com as regras atuais, podem ser classificados como sem álcool produtos em que o teor varia entre 0,2% e 0,5%. A legislação ela não especifica que tipo de expressão, não especifica positivamente qual a expressão pode ser utilizada no caso numérico no rótulo. Mas ela fala que todo rótulo ele deve conter informações adequadas, precisas e claras, isso está no Código de Defesa do Consumidor, e que o produtor, ao utilizar qualquer informação no seu rótulo, ele seja capaz de comprovar essa informação que ele está apresentando em seu rótulo. Antes de decidir o caso, a juíza federal Ingrid Schroeder convocou uma audiência. A intenção foi debater os possíveis efeitos da chamada cerveja sem álcool para a saúde do consumidor. O evento reuniu representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, da Associação Brasileira das Indústrias de Cerveja e especialistas, como este médico psiquiatra. Existe um teor de álcool, embora baixo, nas cervejas denominadas sem álcool, e nós não podemos garantir ou afirmar de que esse álcool que está presente na cerveja, entre aspas, sem álcool, não seja danoso ou não possa estimular ou promover dano à saúde. Não se entende que haja um risco no consumo de tão reduzido teor alcoólico. Demonstrar que não há prejuízo da manutenção do regramento da forma como ele é feito. Ele está sendo feito hoje. Mesmo sem ter ainda uma posição definitiva da Justiça, muitos consumidores aprovam uma futura mudança nos rótulos. Tá certo, isso aí que a gente procura. Até quando for comprar, a gente tem que pegar e olhar para ver se realmente aquele produto contém o que eles falam, né? Acho correto, até por razões médicas, muita gente está impedido de beber álcool e pode estar sendo enganado. O consumidor tem o direito de saber o que ele está bebendo, né? E as empresas têm a obrigação de informar o consumidor qual é o componente do seu produto. Eu creio que está certa essa ação. O Via Legal de hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens dessa ou mesmo de outras edições acessando nossos canais na internet. Próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!